Olá, meu nobre aluno, minha nobre aluna. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo. Bom, chegamos então à nossa quarta aula, que tem por título, como vocês podem ver abaixo, o perfil profissional. Bom, iremos falar sobre alguns aspectos intrapessoais, ou seja, aspectos que estão relacionados diretamente com o nosso ser, com as nossas características individuais e que, uma vez pensando que nós hoje majoritariamente trabalhamos nos relacionando com pessoas, se torna cada vez mais importante pensarmos em como está a nossa relação com as pessoas. Se o nosso comportamento ele é de fato relevante, se de fato tem trazido um diferencial, se ele é aquele comportamento razoável para as nossas relações. Bom, a nossa aula hoje não será tão longa assim, uma vez que nós vamos falar de um assunto muito dinâmico e que também pretendo ser um pouco mais resumido nesta nossa aula, ok? Bom, a pergunta que sempre nós deveríamos fazer, não apenas no começo de nossa vida, ali na nossa adolescência, vamos pensar assim, na nossa pré-adolescência, mas perguntar quem sou eu? Será que de fato eu me conheço? Será que de fato eu sei quem eu sou em todos os ambientes em que eu estou inserido? Será que eu tenho uma verdadeira identidade? Eu me conheço de fato? É uma pergunta que se faz uma vez que no ambiente profissional devemos ter uma postura que muitas das vezes ela vai diferir de um comportamento que nós temos em casa, por exemplo. O ambiente profissional ele é regado de formalidade normalmente, de uma comunicação mais adequada, assertiva, de mais clareza, de um relacionamento respeitoso, harmonioso, ainda que seja com pessoas que não necessariamente compartilham das nossas ideias. Então, o relacionamento profissional, o nosso perfil profissional, ele precisa se adequar ao ambiente em que nós estamos, não necessariamente o ambiente casual, o ambiente do nosso habitat, que é o nosso lar, que é aquele ambiente mais informal, mais folgado da vida. Então, precisamos analisar um pouco como está essa nossa condição profissional frente ao que nós estamos de fato, ao que as empresas de fato esperam de nós, certo? Bom, um estudo feito pela Universidade de Harvard diz que a maioria das demissões elas são causadas pelo quê? Pela dificuldade de relacionamento entre os colaboradores. Você já lidou com aquela pessoa? Você já se comunicou com aquela pessoa que às vezes não bate muito bem com as suas ideias? Eu acredito que sim, porque nós estamos em um mundo completamente globalizado, com pessoas que pensam diferente em diversos assuntos, até mesmo naqueles que são profissionais. Certo é que também muitos de nós carregamos assuntos do nosso dia a dia que às vezes nem tem relação com o nosso ambiente profissional, levamos para dentro da empresa e isso acaba às vezes causando algum desconforto, algum mal-estar. Mas isso acaba acontecendo, uma vez que nós não vivemos apenas em prol da empresa. Temos outras questões e às vezes num momento vago, no horário de intervalo, de almoço, estamos ali nos comunicando sobre diversos assuntos. Né? Então isso acaba ocasionando o quê? Uma maior sinergia entre colaboradores ou às vezes um desgaste nessa relação. E até mesmo um desgaste que acaba ocasionando o que nós estamos vendo aí, demissões. Por quê? Normalmente quando você não se dá muito bem com um colaborador, né, normalmente com um chefe, um líder de departamento, você precisa às vezes ceder em algumas condições para que não aconteça isso aí, a demissão. Porque um relacionamento desgastado, a gente fala isso de uma forma geral, ele não tem propensão em dar seguimento, em ter uma sequência. Então, se torna necessário ligarmos a chave de atenção para aquilo que até falei há um pouco de tempo atrás, a questão do respeito no ambiente profissional. Bom, é um caso muito comum. Quem nunca entrou numa empresa e passado 2 meses viu um colaborador sendo mandado embora? Viu algumas relações sendo desgastadas, até mesmo com você, onde você não se deu muito bem com aquela pessoa e por algum motivo você se afasta dela, ou você acaba até pedindo essa demissão,
ou aquele colaborador acaba entrando muito em conflito com você e com os demais, porque acontece de ter aquela pessoa que arruma aquela confusão com todos. Enfim, estamos num mundo em que nem todo mundo tem o mesmo comportamento. Enfim, isso acaba acontecendo. Bom, aí a pergunta que eu faço para vocês: o que você faz para harmonizar sua relação com o próximo? De um modo geral, como eu disse para vocês, no ambiente profissional, o respeito ele deve ser pregado, ele deve ser conduzido por todos, né? O respeito não digo apenas uma questão de cumprimento, oi, boa tarde, eu digo também muito mais uma questão de compreender a visão do outro a respeito de um processo, de uma atividade que vocês estão planejando junto. Porque a empresa, principalmente na área administrativa, onde você pretende atuar, nós temos alguns pontos que precisam ser estudados antes de ser colocado em prática. Não podemos pensar que qualquer coisa ela deve ser colocada em prática sem antes haver um estudo, uma opinião dos presentes, né? Antes é necessário se haver um filtro. E aí, normalmente nessa junção de ideias, numa conversação formal, numa reunião que seja, há divergências de opiniões. Há opiniões que são confrontadas de forma completa, plena em relação a nós. Ou seja, opiniões antagônicas a nós. E aí, como é que nós nos comportamos? Abrimos mão daquela reunião? Abrimos mão daquele processo? Não vou mais conversar com aquela pessoa? Não, empresa não é assim. Não é uma coisa que se faz hoje e amanhã já não tem valor mais nenhum. Estamos pensando numa condição muito mais ampla. Um trabalho é algo que deve ser valorizado. Então, às vezes, temos que ceder, entender que a nossa visão ou a nossa opinião não foi levada em consideração porque as pessoas não gostam da gente. Mas é porque uma determinada ideia ela tem um melhor fundamento, às vezes. Né? Ou até falando financeiramente dizendo, ela é mais viável. Então, como nós podemos, então, melhorar as nossas relações? O respeito, né? A condução no momento de crise. Você precisa, então, ter palavras corretas, palavras bem empregadas. Você ser uma pessoa que saiba dosar as relações, não seja tão amigo das pessoas dentro do ambiente de trabalho, deixe isso para fora do trabalho. Mas também não seja inimigo das pessoas, trate-a com respeito, com um simples sorriso, por que não? Trate com cordialidade, isso melhora também as nossas relações. Não leve para o lado pessoal, ainda que você não tenha um relacionamento para lá de harmonioso com aquela pessoa, mas sempre leve com profissionalismo as suas relações dentro da empresa. Uma vez que não estamos falando de vontades individuais, mas a vontade do coletivo. Então, o respeito, a cordialidade, o fato de ceder, de tratar com franqueza, com educação, as pessoas fazem, entre outras coisas, melhorar as nossas relações com o próximo, e aí eu falo do ambiente de trabalho. Bom, e aí partindo da ideia que a ética, né, que é um conjunto de atitudes, de valores que carregamos e sabemos que essas condutas é a que nos leva a ter uma boa relação com a sociedade como um todo, nós temos que pensar que algumas atitudes e pensamentos, elas são alicerces para um profissionalismo, para a identificação de um profissional. Ou seja, não devo agir de forma espontânea, leviana, em todos os momentos em que me achar confrontado. Tem hora que se torna necessário, quando, por exemplo, aquele colaborador te responder mal, você vai pensar, eu vou responder na mesma moeda. Não necessariamente, porque isso pode trazer um prejuízo, pode ser mal interpretado, porque nós temos, às vezes, profissionais que, infelizmente, não são tão coerentes com as suas tomadas de decisões e, às vezes, para criar desvantagem para você, acabam que trazendo uma condição adversa àquilo que você falou. Por isso que nós devemos saber nos posicionar em todos os aspectos, no tom da fala, no modo com que eu vou falar. O meu pensamento, às vezes, ele é contrário, mas se eu tenho a noção de que aquele meu pensamento, aquela minha ideia, ela vai trazer uma oposição ferrenha por parte daquelas pessoas que estão me ouvindo e irá causar um grande conflito, eu paro por ali, eu não falo. Porque eu tenho que pensar que o bem maior não é o meu bem, mas é o bem conjunto da organização. Também não estou dizendo que você deve se calar, se omitir. Mas, como eu disse,
saber se posicionar em relação aos seus pensamentos e às suas atitudes, acho que é um ponto ali ideal para que você saiba se conduzir dentro da organização. Portanto, a postura profissional ela é ideal, porque é a maneira como nós vamos nos conduzir, como nós vamos nos comportar e nos comunicarmos com o nosso ambiente de trabalho. Afinal, não lidamos apenas com pessoas que possuem os mesmos gostos que a gente. Até porque dentro de casa já começa assim. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, enfim. A gente está num ambiente onde o bem da empresa ele é o mais importante. Então, a postura profissional ela deve prevalecer. Então, como que eu vou me comportar e ali começando naquela primeira experiência com a empresa, numa entrevista de emprego, né? Como é que eu vou me achegar? Eu digo isso em relação até mesmo à minha aparência exterior, a minha veste, que fala muito neste momento em que eu estou indo me apresentar diante de uma entrevista. Como é que eu faço para chegar num posto maior dentro da empresa, ou seja, galgar um degrau maior na minha organização, uma vez que falamos da meritocracia até mesmo na aula passada, e é um fator que ele é preponderante para a subida de cargo. Falamos de meritocracia no sentido de competência profissional, competência pessoal, que também é salutar, e a competência pessoal está atrelada diretamente ao meu perfil profissional, uma postura adequada. Então, devemos pensar que a nossa postura profissional, ela influencia diretamente ao alcance da minha meta futura. Então, cabe você pensar um pouco, analisar um pouco, como você tem sido dentro da sua organização. Como que as pessoas te enxergam? É uma pergunta que se pode ser feita. Bom, alguns aspectos relevantes, eles determinam o comportamento do profissional adequado. Então vale nós pensarmos aí quanto à seriedade. Será que eu sou uma pessoa que brinco muito do meu trabalho? Ou eu levo a sério as minhas atividades? Pontualidade em tudo, não apenas na chegada, na sua batida de cartão ali, não. Pontualidade nas entregas daquilo que lhe é pedido. Você é assistente administrativo, você terá obrigações a prestar para aquela pessoa, aquele seu superior. E você vai precisar entregar aquilo que foi solicitado, um orçamento, uma entrega de documentos para algum profissional. Bom, é preciso entregar olerite para o pessoal da operação. Vai lá, tome a assinatura de cada um. É preciso avisar algum colaborador a respeito de uma notificação que ele tomou. Vai lá e saiba se comunicar, seja pontual naquilo que foi solicitado. É preciso responder um e-mail para um cliente. Vai lá, responda. Então, você será cobrado por isso. Não apenas na batida de cartão, porque muitos associam apenas a pontualidade à questão do horário de entrada e saída. Não, não é isso. Não apenas é isso. A boa comunicação, como eu disse, né? O por favor, o com licença, o obrigado, bom dia ou boa tarde, o por favor, são palavras, né, demasiadamente conhecidas, mas são imprescindíveis para as nossas relações. A comunicação formal e escrita, a nossa fala, o olhar no olho daquela pessoa com quem nós estamos nos comunicando, dar a devida atenção para que possamos realizar a atividade que nos foi solicitada pelo nosso superior é importantíssima. A boa comunicação ela deve prevalecer, não apenas com os nossos superiores, mas com os nossos colegas ali que estão na mesma patente que a nossa, com os colegas de outros departamentos também é extremamente importante. Bom, a imparcialidade com os colaboradores bate muito com o que eu acabei de dizer. É saber respeitar a diversidade, as opiniões dos colegas, também é importante. A respeito à política organizacional, a política, que é aquilo que a empresa adota como certo, como o que ela espera de seus colaboradores, o regimento interno, o comportamento interno, as suas relações, como a empresa quer se relacionar com o seu cliente. Você precisa adotar e respeitar esta política organizacional, que é o modo com que a empresa enxerga como ela deve se comportar ante os seus concorrentes, ante os seus colaboradores, ante também os seus parceiros de negócios, enfim. Como é que nós estamos lidando com isso? E nós, tendo respeito a essa condição, ganhamos um ponto muito grande com a organização. Bom, o comprometimento, com a empresa. Comprometimento, eu falo, né, não apenas na questão da pontualidade no horário, mas da entrega das atividades. Quem sabe também por que não pensar no comprometimento em você levar novas ideias, em tentar ajudar a empresa neste crescimento.
Porque uma vez que a empresa olha para você como um colaborador que busca o melhor para a organização, que tem proposto ideias para a organização, ela vai também te recompensar de alguma forma. Claro que, de modo geral, tem empresas que nem se importam com o colaborador, isso é uma verdade. Mas, de modo geral, quando você propõe ideias, você dá sugestões, você dá um palpite ali coerente, um palpite lúcido, opa, ele está querendo nos ajudar, ele está nos orientando. Às vezes você tem uma visão que o seu superior, que o seu chefe, que o seu líder, ele não tem. E você, como assistente administrativo, eu digo para vocês como conhecimento de causa, quantas vezes, numa proposta com o cliente, numa negociação com o revendedor, né, eu às vezes acabava tomando uma decisão e ali explicando para a minha superior, ela achava legal, porque eu às vezes cortei um caminho para poder trabalhar melhor com o meu cliente. Eu resolvi uma situação de uma forma mais rápida, um conflito que poderia ocorrer de uma forma mais sucinta. Propus algumas ideias, como por exemplo, alocamento de documentos para que não enchêssemos de documentos em folhas. Propomos ali a criação de pastas em nuvem, enfim, trabalhamos alguns aspectos para melhorar, né, a minha relação com a empresa, para que melhorasse a empresa como um todo. Isso se fala de comprometimento. Bom, e atenção quanto aos gestos, né? A questão gestual, ela fala bastante. Eu mesmo gosto de me comunicar movimentando as minhas mãos, mas não posso ser excessivo, eu tenho que tomar cuidado, porque os gestos normalmente estão extremamente ligados com as nossas mãos, mas os nossos lábios também, a nossa feição, temos que tentar ser o máximo de imparcial possível. Isso é extremamente importante para todos nós. Bom, elabore uma análise individual. É importante você pensar nisso aí, porque você vai olhar para você agora, pensando em você. Quais são os seus pontos fortes? Quais seriam as suas forças? Pontos positivos que você pode olhar em você. Quais oportunidades você tem em cima das suas forças, dos seus potenciais? E aí você pode olhar para dentro da sua empresa. Visto que eu tenho estas qualidades, o ponto ali, o ponto forte. Visto que eu tenho estas qualidades, quais oportunidades eu posso alcançar em cima dessas qualidades que eu tenho pessoais, qualidades técnicas que vão me levar a alcançar esta oportunidade, para que eu possa abraçar esta oportunidade. É importante, é legal você fazer essa análise dentro de você, porque você vai começar a elencar as suas forças. Poxa, eu tenho uma facilidade de aprendizado. Poxa, eu tenho uma facilidade de comunicação. Quais oportunidades eu posso adquirir tendo uma facilidade com a minha comunicação, com a minha fala, com a minha escrita? Bom, eu posso de repente entrar num setor onde eu terei, enfim, se é o meu objetivo, a oportunidade de trabalhar num relacionamento com os meus clientes. Oportunidade de repente cursar uma faculdade em que eu de repente me familiarizei em comunicação, comércio exterior, relações internacionais, área de recursos humanos, onde você tem a relação com o indivíduo dentro da empresa. Você vai procurar áreas em que você entende que você tem competência, qualidades para aquilo, e você vai atrás dessas oportunidades que você necessariamente acha que terá facilidade. Então, é bom fazer essa análise interior, como eu disse no início da aula. Bom, pontos fracos. Onde eu preciso melhorar? Bom, eu tenho uma dificuldade em prestar atenção no que o professor está falando. Opa, segura aí um pouco. Então, se eu tenho essa dificuldade de atenção, eu preciso me concentrar melhor. Deixar de lado aquilo que está me atrapalhando para que eu foque naquilo que o meu líder está falando, aquilo que o meu colega de trabalho está me falando, aquilo que o meu cliente na ligação está se comunicando comigo para que eu possa passar uma resposta, uma orientação correta para ele. Então eu preciso trabalhar as minhas fraquezas. Eu não posso ignorar que eu tenho fraquezas e que elas precisam ser trabalhadas na medida do possível. Bom, no momento de sua carreira, há alguma ameaça para você? Você trabalha em uma organização, dentro ali daqueles colaboradores que atuam junto com você na empresa. Você sente que alguém se destaca mais do que você? Se você acha que sim, pergunte-se por quê. Será que de repente ele possui
algum curso adicional que o fez ser melhor tecnicamente dizendo? Será que ele tem, de repente, um outro idioma em que ele domina e isso o faz ganhar mais do que você, mesmo falando ali de postos em tom de igualdade em cargos similares? Será que ele falando uma outra língua, ele de repente ele tem um domínio melhor de um conhecimento computacional mesmo, de um software, ou na comunicação com os clientes, que aí vamos pensar numa empresa internacional, onde ele tem relação com parceiros do exterior? E isto vai o levar, consequentemente, a alcançar voos maiores. Então, pensando nas ameaças, será que eu corro o risco de ser demitido, uma vez que eu não estou me atualizando quanto às necessidades da organização, do meu ramo, da minha área? Eu mesmo preciso me atualizar constantemente, senão eu fico para trás. Hoje, por exemplo, a sala de aula é muito dinâmica, eu preciso estar coberto de informações das mais diversas possíveis para que eu chegue em aula e tenha pelo menos alguma palavra, algum parecer a respeito de vários assuntos que são tratados, não apenas no teor da aula. Então, eu preciso fazer essa análise interna, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Nessa metodologia conhecida como FOFA, ou análise SWOT, que é importante nós fazermos inicialmente pensando na gente. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouco nesse quadro aí, ó, mapeamento profissional. Por que é importante nós pensarmos nisso? Para que eu possa criar, né, um programa, né, vamos pensar um programa pessoal para a minha carreira, eu preciso responder, né, a esses quadrantes. Eu preciso primeiro absorver e compreender quais são os meus valores pessoais, porque sabemos que nem todas as empresas aderem a valores que são desejados, almejados pela minha pessoa. Valores pessoais, quando eu falo disso, eu estou falando de condições em que eu não abro mão, né? O respeito, a educação, o tratamento imparcial, né? São condições que eu preciso observar se a empresa que eu estou procurando trabalhar, ela possui esta integridade, porque sabemos que empresas se envolvem em escândalos dia após dia, condições que nós sabemos que há uma certa deslealdade, enfim, precisamos observar todos esses pontos. Quais são as minhas áreas de interesse? Bom, entendo que você está aqui procurando trabalhar na área administrativa. O que te motiva? Bom, a questão salarial. Bom, eu penso em trabalhar na frente do computador, trabalhando ali, administrando os recursos da organização, trabalhando melhor as competências dos profissionais. Enfim, eu quero trabalhar na área de recursos humanos, eu quero trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento. É isso que me motiva, trabalhar com pessoas. Bom, quais são os meus talentos? Facilidade de trabalhar, de me relacionar com as pessoas. É um ponto. Bom, competências técnicas, né? Bom, eu tenho um curso de oratória, um curso de como se relacionar com as pessoas, um curso que até é promovido por uma grande empresa aí na área da educação. Então, se eu tenho esses cursos, se eu tenho este talento já que pertence a mim, ou seja, essa facilidade que eu já tenho, são pontos que eu vou trabalhando e vou começando a afunilar as minhas escolhas, certo? E aí, nós temos esse quadrante, esses 5 pontos aí, valores pessoais, áreas de interesse, motivação, o que me motiva a chegar nessa minha área de interesse, os talentos que me faz ou me fez pensar no passado, né, que eu tenho esse interesse por essa área. Quem gosta muito, por exemplo, do português, de falar corretamente, por exemplo, pode pensar em ser um professor, por que não? Professor de português, obviamente, ou professor de inglês, ou professor de línguas. Então, ele possui alguns talentos, de repente a competência técnica dele foi ter feito um curso de inglês, foi ter feito uma faculdade de letras, o que o levará a alcançar a área de interesse dele. Tudo bem até aí? Bom, aí nós temos um final aí para o nosso quadrante, que é a área, o cargo que eu desejo atuar, como eu disse, um docente na área de letras, né? Eu quero trabalhar numa repartição pública também, enfim, eu quero trabalhar como redator em um jornal, em uma televisão, enfim, estou ali afunilando as minhas escolhas. Aí os requisitos, né, se tornam necessários, como eu acabei de mencionar, né, uma fala irrepreensível no português, eu preciso ser coerente, eu preciso entender a dinâmica da língua, do português, do inglês, do espanhol, enfim,
aonde eu quero chegar, eu preciso entender que existem requisitos, condições mínimas para atender, certo? E as oportunidades, os locais para trabalhar, onde eu posso trabalhar ainda entrando nesse ramo aí? Escolas públicas, se eu quero trabalhar na área da comunicação. Eu posso trabalhar em redação de jornal, enfim, uma série de condições que eu posso pensar, né, a fim de que eu possa, de repente, chegar neste meu objetivo, mas eu preciso elencar onde que eu posso me achegar até lá. Quais são os caminhos a serem seguidos para que eu possa atingir este objetivo? Enfim, a gente vai imaginando, fazendo este mapeamento pessoal para que eu possa olhar as oportunidades que eu tenho ali em sinergia com o meu perfil profissional, com as minhas técnicas, com as minhas competências. Gente, então essa foi a nossa aula, falando um pouco sobre perfil profissional, sobre nos conhecermos um pouco, sobre fazermos uma análise mais enfática a respeito da nossa conduta profissional, de quanto é importante observarmos aqueles pontos que falamos nessa aula, claro, um pouco mais cedo, mas o que é salutar é nós pensarmos que o nosso relacionamento ele deve ser formal, sim, mas ele deve ser flexível, devemos ter ouvidos para ouvir, porque temos dois e boca para falar. Como temos uma, às vezes torna necessário moderarmos a nossa fala para que possamos dar espaço para todo mundo de forma respeitosa, para que possamos trazer resultados para a empresa. Ainda mais você, assistente administrativo, que vai se relacionar com muitas pessoas, né, de diversas áreas, às vezes no nível hierárquico inferior do seu. E ali você vai precisar ter um jogo de cintura para saber se relacionar. Postura profissional é tudo. Gente, ficamos por aqui. Mais esta aula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.